Olá, como vocês estão? Ai, deixa eu me arrumar aqui. Eu estou no Instagram, eu estou também no YouTube. Quem está no Instagram, quiser vir para o YouTube, o meu canal é Caminhando com Jesus, Lucília Oliveira, tá? Se você botar Caminhando com Jesus, Lucília, eu acredito que você já encontra tudo junto, tá? E eu estou aqui no YouTube também hoje, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou falar sobre verdade. Qual é a verdade da tua vida? Se você chegar nesse canal, nessa palestra, e por acaso quiser desistir, não desiste não, vai até o final, porque no final é que eu vou contar a joia, entende? Então fica aqui comigo, tá? Eu prometo que hoje vai ser muito, muito importante essa live. Acreditem, tá? Também no final, eu vou ensinar, tá? Como se conectar com Deus. Como uma forma, na verdade, de você trazer respostas para o que você precisa direto de Deus. Eu vou te ensinar isso e hoje a gente vai trazer uma resposta para o que você precisa, tá? Pega papel e caneta, é muito importante. Papel, caneta, papel, lápis, o meu já está aqui do lado, que eu vou te ensinar como trazer respostas. Na verdade, não é trazer, é como você sintonizar Deus. E, desculpa, gente, estou aqui me arrumando porque foi tudo novo aqui. Liguei tudo agora e estou ainda me adaptando. Entende? Então, pega papel e caneta e eu vou trazer isso para vocês. Então, vamos falar hoje sobre verdade. Existe uma única verdade. Que fique bem claro. Só no final você vai dizer isso? Sim, só no final. Porque antes eu preciso fazer vocês compreenderem, tá? O processo que nos leva até as nossas verdades. As verdades que a gente vive nesse mundo de meu Deus, vamos dizer assim. Entende? Então é muito importante, primeiro, eu trazer uma abordagem para poder a gente compreender o porquê dessa verdade universal ou quais são os parâmetros realmente viáveis para essa verdade. Ok? Então, é muito importante eu trazer a ideia, agora, nesse momento, de que todas as pessoas da face da Terra compreendem a verdade de acordo ao seu óculos, ao óculos que usa, ao grau feito especialmente para você. Então, cada ser humano vê a verdade de acordo a um óculos que ele usa. Guarda essa ideia. Por quê? Por exemplo, deixa eu trazer um exemplo para ficar claro. Um assunto, o que acontece quando a gente morre, por exemplo? Cada religião traz uma resposta para essa pergunta. Para onde eu vou quando eu morrer? Né? Concorda comigo que cada religião tem uma resposta? Certo? Ok. Então, se eu estou em determinada religião e ela fala determinada coisa sobre isso, então a minha verdade sobre esse assunto, sobre esse fato, vai ser de acordo com o que a minha religião condiz, os dogmas, os valores da minha religião. Entendeu? Então, se eu estou no catolicismo e ele diz que quando a pessoa morre, o espírito fica dormindo, esperando o juízo final, it's ok. Se eu estou no kardecismo, né, no espiritismo kardecista, e ele acredita que a gente não morre, morre a carne, mas o espírito continua vivendo. É a verdade dele. Então, se eu sou espírita, eu vou viver a verdade do espiritismo, se eu sou católico, eu vou viver a verdade do catolicismo, assim como as demais religiões. Ok? Outra questão. O cara, ele é assaltante, tá? E ele justifica que ele assalta porque ele precisa sustentar a família, porque o governo não tem emprego, não acha trabalho, enfim. Ele tem um monte de justificativa, tá? Então, em cima dessas justificativas, ele respalda o ato dele ser assaltante. Essa é a verdade dele. Diferente de mim, Lucília, que por mais necessidade que eu e minha família esteja passando, nunca, em hipótese nenhuma, eu vou roubar.
né? Por quê? Porque essa é a minha verdade, isso não condiz com os meus valores, entende? Mas para aquela pessoa, ela consegue justificativas plausíveis para justificar o ato dela, então aquela é a verdade dela, entende? Uma outra questão, o cara, ele é honesto, nunca roubou na vida, porém no Brasil é muito comum, né, a crença de que todo político, ele é ladrão, é uma crença muito comum, concordam? E aí o cara entra, né, na política, tal, é eleito, e aí 3 meses, 4 meses depois de tanta gente bater na porta, e aí, deputado, e aí vamos fazer isso, não sei o quê, pá, oferecendo ali a propina a ele, de repente ele vai e aceita. Ele acabou se corrompendo ali na situação, e aí acabou aceitando. Ou seja, ele acabou virando corrupto também, aceitando essa tese. Então, a verdade dele, eu não era corrupto, e daqui a pouco eu passei a ser corrupto. Embora eu não me assuma, mas a minha verdade é que eu não estou fazendo mal a ninguém. É só um pouquinho, isso vai me ajudar, que eu estou precisando. Ou seja, como é que fala? Eu me coloco em justificativas para justificar a minha verdade daquele momento, tá? O que eu quero dizer com isso? Que se cada um vê a sua verdade, a vida, né, a partir dos seus óculos, da sua verdade, chega um dado momento na vida que esse óculos já não funciona mais, eu preciso de uma outra lente. Ou seja, assim como a verdade na vida, ela é mutável. A verdade, ela pode mutar, ela pode transitar. A verdade nesse mundo que a gente vive, ela é transitória. Ela é uma verdade su talvez supérflua, talvez, a depender do que eu fale, né, a depender do que eu viva, ela não tem consistência, pode não ter consistência, porque se eu mudo muito, eu vou, eu volto, eu vou e volto de opinião, né, eu mudo muito, como é que estão os meus valores, afinal de contas? Entende? Então, o que eu quero dizer com isso? Volto para aquele exemplo que eu dei. O primeiro exemplo foi do religioso. Se eu estou na doutrina católica, por exemplo, né? Eu acredito em uma coisa, mas eu desisto do catolicismo e eu mudo para o espiritismo. Minha verdade mudou. O que eu acreditava em um local, eu não acredito mais no outro. Por quê? Porque os valores desses locais são diferentes e eu também mudei. Eu mudei. E tá tudo bem. O ladrão, eu vou pegar um ladrão que é solteiro, tá? Ele conhece uma menina, se apaixona perdidamente por essa menina também por ele, essa menina de boa família, desculpa, mora distante dele, tá? Essa menina mora distante, ou seja, afasta ele dessa vida e ele muda de vida completamente. Ele não rouba mais. Ele é uma outra pessoa. Ou seja, ele mudou a verdade dele. Não mudou? Mudou. Ele mudou os valores dele. A mesma coisa o corrupto, se de repente lá na frente acontece alguma coisa e ele quer saber de uma, isso realmente não é a minha vida, eu não gosto disso, eu não estou tendo paz de consciência, acabou. Se política é isso, eu não quero mais política, e aí sai da política, vai viver de outra forma, mas aquilo ele não quer mais para a vida dele, porque ele sabe que ele não é assim. Guarda esses exemplos, porque eu vou mostrar a importância da gente mudar, tá? Entende? Então, assim, eu posso mudar os meus valores, porque a gente está o tempo todo em construção de ideais. Eu não mudo minha personalidade, mas os meus valores eu mudo. E tá tudo bem. Raul Seixas tem a música, né? A música de Raul Seixas, eu prefiro ser uma metamorfose ambulante. É isso? Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, sobre o que é o amor. Desculpa a desafinação. Entende? Nós somos essa metamorfose ambulante.
É tanta coisa, a gente é bombardeado de tanta informação, que a gente chega realmente, a uma hora é uma coisa, outra hora é outra, e está tudo certo. Por quê? Porque, no fundo, a gente está buscando a verdade única das coisas. E está tudo bem também aquelas pessoas que não querem mudar, que não são metamorfose ambulante, que preferem a ideia antiquada, aquela ideia de sempre. Entende? Aquela ideia que meu pai disse: eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Ah, meu pai disse que é assim, então é assim. Entende? Então, é isso. Ok. E tá tudo bem se você se fecha naquele mundo também e não quer mudar. Mas então, o que é verdade? Se a verdade muda, se eu vou e volto, se eu estou indecisa, então qual é essa verdade? O que realmente é verdade? O que realmente eu preciso seguir para ter constância na minha vida? E aí eu te digo, o que é verdade na minha vida, na sua vida, são as nossas emoções e os sentimentos derivados dela. Isso, emoções, é a verdade da nossa vida. São emoções: raiva, tristeza, alegria, medo, amor, surpresa, prazer, nojo. Por que eu digo isso? Se eu tenho nojo de uma coisa, quando eu tiver contato, porque foi uma coisa interessante, eu vi o cara com nojo de pé de galinha, né? Ele mordeu por engano um pé de galinha e começou a vomitar. É isso. Se eu tenho nojo de uma comida e eu comer ela, automaticamente meu organismo vai engoiar. Engoiar. Quem está lendo aí na legenda, me perdoe por algumas palavras, tá? Vai enjoar. Então, o meu sentimento é verdadeiro. Alguém está me oferecendo uma comida que eu não gosto, que aquilo está me enjoando, de repente eu não quero fazer, né, que eu estou enjoando, e eu luto para aquela pessoa não entender, né, a minha verdade ali, que eu estou enjoando, e você está ali tentando disfarçar. Mas a tua verdade é que você tem nojo daquilo. Quantos relacionamentos, né, sei lá, a mulher termina: "Eu não gosto mais de você, eu te odeio", mas no fundo, ela tem muito amor por aquela pessoa. Então a verdade dela é o amor, não é o ódio, não é o que ela diz da boca para fora. Da mesma forma, são mulheres ou homens, né, que se mantêm em relacionamentos por status. Muitas vezes não gosta daquela pessoa, tá ali por conveniência, tá ali porque é cômodo para eles, para ambos, né. E aí mantém aquele relacionamento. Quando no fundo, no fundo, no fundo, a verdade daquela pessoa é que ela não gosta, ela gosta da vida, mas ela não gosta daquela pessoa. Então, o que é verdade na nossa vida é o que a gente sente, são as nossas emoções. Tá, Lucília, e como é que eu vivo? Porque às vezes eu não posso contar, né, o que eu estou sentindo de fato. Eu não quero contar, eu não quero me indispor com a pessoa, sei lá, né, você, mas aí é onde está o X da questão. Se eu quero viver uma vida plena, uma vida feliz, se eu quero felicidade, se eu quero abundância, prosperidade, eu preciso ser verdadeiro com a maior das maiores pessoas do meu convívio, que sou eu mesma. Se eu não sou verdadeira com os meus sentimentos, com as minhas emoções, com o que eu sinto, como é que eu quero? Ai, eu quero uma vida boa, eu quero. Como? Entende? Então, eu preciso viver uma vida a partir de uma coisinha fundamental, que se chama consciência. Eu preciso trazer a consciência, viver em consciência a minha vida. O que é viver em consciência?
Ok, tem as coisas que eu faço no piloto automático. Escovar os dentes, me arrumar, tomar um banho, sair para trabalhar, algumas tarefas do dia a dia eu posso fazer no piloto ali automático, dirigir. Mas eu preciso ter consciência nas coisas que eu faço, principalmente em respeito aos meus sentimentos, em respeito a mim. Quando eu trago consciência para as coisas que eu faço, significa dizer que eu saio do espaço do acaso, que as coisas acontecem por acaso, eu saio da crença de que, Deus quis assim, eu saio da crença de que a vida é assim mesmo, eu saio das justificativas que eu dou. Lembra lá da justificativa que eu falei do ladrão? Da justificativa lá do cara corrupto? Quando eu vivo uma vida em consciência, eu saio do espaço de justificativas, eu saio do espaço de vitimismo e, principalmente, eu saio do espaço de viver de mentira, de aparência. Entende? E por que é tão importante viver de consciência? Viver em consciência, trazer. Porque eu preciso viver uma vida onde eu compreenda as coisas, onde eu busque compreensão para o que me acontece. Quer ver, por exemplo, observar por que determinado fato acontece comigo. Aquela crença de que eu tenho um dedo podre para homem. Aquela crença de que todo homem é igual. Por quê? Porque todo relacionamento que eu tenho, eu sou traída. Então, todo homem é igual, nenhum homem presta. Isso é uma crença. Ao invés de você viver na conclusão, concluir, pronto, nenhum homem presta, viva pela consciência. Pare e analise, peraí, não é bem assim. O que acontece comigo que eu só atraio homens que me traem? Olha como é diferente. Olha a pergunta como é diferente. Se pergunte diferente. Aliás, se pergunte. Saia da conclusão, da justificativa. Vá para a pergunta. Peraí, o que acontece na minha vida que eu só atraio homens que me traem? Porque eu tenho amigas que nunca foram traídas. Entende? Pegou aí a questão? Então, se eu tenho padrões na minha vida que se repetem, ao invés de eu fechar, de eu concluir esse padrão, eu vou questionar. Por que isso acontece comigo? Por que isso está acontecendo? Quer ver uma outra questão para você viver em consciência, trazer a consciência das coisas para a tua vida, viver em consciência? É, por exemplo, eu detesto fulano. Eu detesto aquela pessoa. Aquela pessoa é pedante. Aquela pessoa ela é extremamente popular. Falsa. Todo adjetivo, principalmente os negativos, que eu coloco em determinada pessoa, presta atenção. Peraí. Ao invés de eu viver na conclusão, aquela pessoa é tal coisa, para pensar e vai para a pergunta. Por que realmente eu não gosto dela? Por que esse comportamento dela me incomoda? E analisa a tua vida. Presta atenção se você também não tem aquele comportamento. Presta atenção se você também não queria ser aquela pessoa tão popular. Preste atenção se realmente você, em algum determinado momento ou com alguma determinada circunstância, você age da forma daquela pessoa. O que a gente fala do outro, acredite, tá na gente. A gente tem e tem pesado. Pode acreditar. Então, viver na consciência é quando eu saio da conclusão, das justificativas e trago e vou para a pergunta. Agora eu pergunto sobre mim. Entende? A partir do momento que a gente vai vivendo a vida sobre consciência, sabe o que acontece? A gente vai evoluindo. Quando a gente muda, e eu falo que a verdade é transitória, se a gente dá saltos de consciência, quando o quesito é verdade, a gente dá salto de evolução.
Lembra que eu falei do ladrão? A ideia do ladrão, o exemplo do ladrão. Ele encontra uma pessoa e ele muda completamente de vida. Ou o salto que ele dá evolutivo. Salto na evolução dele. Ele mudou. Ele decidiu não mais roubar. Então, a evolução dele. Se ele continua roubando, encontra uma mulher que aceita os roubos e acha interessante, ele cai, ele baixa cada vez mais. Mas se ele muda a verdade dele, muda os valores dele, ele se eleva. A mesma coisa o cara, né? Que estava aqui na evolução dele, quer ser político para ajudar todo mundo, daqui a pouco ele começa a se corromper. O que ele acontece? Ele desce. Mas a partir do momento que ele percebe que isso não é a vida dele, que ele muda de vida e ele muda os valores, ele evolui. Entende a importância de viver com consciência? E viver com consciência é trazer a verdade de tudo que eu sinto. O que eu sinto em relação aos outros, o que eu sinto em relação a mim mesma e a minha vida. E agora eu trago a verdade absoluta. Sabe qual é a verdade absoluta? A verdade de todas as verdades. Eu trago agora. Eita, chega. Fiquei mais iluminada agora. Baixou a luz. De onde veio essa luz? Vamos lá. A verdade. A verdade do universo, ela é resumida em uma frase escrita na Bíblia e dita por Jesus Cristo. A verdade do universo se resume a um exemplo. Vou pegar água aqui. Ó, de novo, a claridade. A frase que está em João 14,6, que fala o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu até anotei para eu não me perder, tá? Eu sou o caminho. Quando eu tenho que tomar uma decisão, qual o melhor caminho que eu tenho que tomar? Se eu tiver que tomar uma decisão e eu lembrar de Jesus Cristo e eu pensar, qual a decisão que Jesus Cristo tomaria nesse momento? Certamente seria a decisão de que eu vou machucar alguém? Quando você for tomar uma decisão, quer ver? Se pergunte. Essa decisão que eu tomar, eu vou machucar alguém? Eu vou passar por cima de alguém? Vai ser bom para mim? Vai ser bom para as pessoas ao meu redor? Ó, como é importante. Tudo isso é consciência. Mas olha o caminho de Jesus Cristo. Pense nas escolhas que Jesus fazia. Pense as pessoas que Jesus andava. Jesus, o caminho dele, ele andava ele olhava as pessoas de forma igualitária. No caminho da trajetória de Jesus, Jesus não machucou ninguém. Ele não feriu ninguém. Ele não tecia palavras de ódio, ele não falava palavras de ódio. Ele não xingava. Ele em nenhum momento pregava pelo medo, para que as pessoas tenham medo. Em nenhum momento ele pregava para as pessoas serem cada vez mais pobres. Pelo contrário. Jesus falava de riquezas. Então, olha o caminho de Jesus. Esse é o caminho.
Prestar atenção no que você fala, no que a gente fala. Muita atenção aos nossos pensamentos. Jesus não julgava, hipótese nenhuma. Ele aceitava as pessoas como elas eram. Ele respeitava as pessoas como elas eram. Ele apenas ensinava. Ele tinha um jogo, uma articulação, né? Ele tinha uma oratória fantástica. Então, ele usava os ensinamentos dele. Ele não forçava ninguém. Quem quiser, que venha. Será muito bem-vindo. Então, esse era o caminho de Jesus. Esse é o caminho que a gente tem que seguir. Se a gente quer viver uma verdade, a verdade. Qual era a verdade de Jesus Cristo? As virtudes dele. Eu até enumerei algumas, eu faço questão de falar, para poder a gente ter uma noção de como as virtudes são importantes na nossa vida e como a gente lidar no dia a dia, melhorando, aperfeiçoando, buscando mais virtudes. Não é uma virtude, mas é uma qualidade. Jesus se divertia, Jesus era uma pessoa feliz, tá? Quem pensa que Jesus era muito pobre, tem muitos livros, gente, além da Bíblia, de estudos da caminhada de Jesus, os apócrifos, né, os evangelhos apócrifos, aqueles que não estão que foram encontrados escondidos, né, que não estão na Bíblia, falam muito também sobre Jesus, tá? Então traz um Jesus era um homem feliz. Jesus não era triste, não, gente. Ele não era triste a caminhada dele, não. Tanto que tem passagem dele em casamento. Jesus adorava sentar para um jantar. Quantos jantares, né, são relatados na Bíblia? Enfim, entende? Jesus demonstra admiração, ou seja, ele era o máximo, vamos dizer assim, o bombom. Ele era o the best daquela época, né? Ele era o melhor. Mas nem por isso ele se mostrava como tal. Então, tem momentos onde ele demonstra tamanha admiração. Quando ele cura o servo do centurião, por exemplo, que o centurião chega até ele, ele fala: Nossa, nunca vi tamanha fé em toda Israel. Ele se admira com aquela situação. Compaixão foi o que mais ele demonstrou, foi compaixão, principalmente com as samaritanas e tantas as curas que ele fazia, né? Ira, Jesus tinha ira. Sim, vai lá em Mateus 12:12, quando Jesus entra no templo, virando as mesas, expulsando lá os vendedores que estavam lá no templo. Ira. Jesus tinha ira. Ou seja, medo. Jesus demonstra medo. Antes de ser crucificado, quando ele se afasta para orar, ele demonstra medo ali. E por um momento, Jesus teve medo do que ia acontecer. Entende? Então, qual a verdade de Jesus? Seus sentimentos, todos os seus sentimentos condizia com suas ações e as suas atitudes. Os sentimentos de Jesus eram verdadeiros. A vida era verdadeira. E agora vamos para a vida. A vida. Em todas as passagens, Jesus fazia questão de demonstrar o seu relacionamento íntimo com Deus. E em ensinar as pessoas que elas também poderiam ter essa relação com Deus. Assim como ele tinha essa ligação direta com Deus, ele fazia questão de ensinar as pessoas que elas também poderiam ter. O maior exemplo desse ensinamento de Jesus é o Pai Nosso. Mestre, como devemos orar a Deus? Naquela época de separação, né, de separativismo, onde aquelas pessoas que seguiam Jesus não tinham direito de entrar em templos, não eram dignos. E Jesus chega e fala: quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta
e fala: Pai nosso que estais no céu. A vida de Jesus era trazer Deus para aqui, ó. Aquela época e hoje, muitas pessoas têm Deus fora, têm Deus longe, em templos, em lugares. Jesus diz: Deus é Pai e Ele é nosso, Ele é de todos. Quando quiseres orar, Mateus 6:6. Vá para teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai. Em várias passagens, Jesus se afastava para orar. Várias passagens da Bíblia. Jesus chegava ali de noite, se afastava até de dia para alimentar essa conexão, para fortalecer essa conexão. Então, quando você quiser orar, vá para o teu quarto, fecha a porta e fala com o teu pai que ele está te ouvindo e conversa com Deus. E eu te pergunto, quem é você dentro do teu quarto quando você fecha a porta? Qual é a verdade que predomina, que prevalece quando você está sozinho com você mesmo? Qual é a verdade do teu coração? Qual é a tua verdade? Eu te convido agora para fazer uma meditação comigo. E no final dessa meditação, você vai intencionar ao longo da meditação o que você precisa. Você precisa de uma resposta de Deus para quê? Deixa papel e lápis e caneta do lado. E no final da meditação, a primeira coisa que vem na sua mente você vai escrever. Pode vir uma imagem, pode vir uma imagem, pode vir não sei, um desenho, pode vir uma música, uma pessoa, uma imagem, uma frase. Se abra para escrever qualquer coisa. Escrever, tá? Se você não conseguir de primeira vez, tudo bem. Eu peço a você que repita em silêncio essa meditação. Não a meditação, se for o caso, mas fique em silêncio e tenta fazer isso mais vezes, tá? Mas eu acho que você consegue sim. Se você conseguir se concentrar, você consegue, tá? Eu agora vou fazer a meditação, né? Minha palestra finaliza aqui, mas a gente continua com a oração e a meditação. Para você que me assiste, né, por legenda em inglês e em português, você vai precisar fechar os olhos para a oração. Então, eu vou falar um pouco como é essa oração, tá? Para você poder imaginar. E aí eu vou pedir para você abrir os olhos, tá? Eu vou falar em inglês, open your eyes na hora, e aí você vai abrir os olhos e de imediato o que vier na sua mente você vai escrever, tá bom? Basicamente a meditação que eu faço, você vai imaginar que do céu desce uma luz dourada. Tá vendo essa imagem de Jesus Cristo? Eu gosto muito dela, a imagem de Jesus Cristo ressuscitado. Eu gosto muito dela, onde saem essas luzes de Jesus. Então imagina que uma dessas luzes, sendo a dourada, que é da sabedoria, ela vai entrar pelo topo da tua cabeça e essa luz ela vai inundar todo o teu ser, todo o teu corpo. Se você tiver algum problema de saúde em algum órgão, concentra um pouco dessa luz nesse órgão, mas imagina essa luz por toda a tua corrente sanguínea. Tudo isso de olhos fechados e concentrados.
tá bom? Quando você tiver tomado posse dessa luz, ok? Mentaliza qual é o problema, qual a situação que você deseja muito uma resposta, que você pede muito a Deus, a Jesus Cristo, que te ilumine uma resposta. E aí, em seguida, você continua de olho fechado e faz um Pai Nosso, tá? Então, eu falo algumas palavras, eu faço uma oração e eu vou guiando essa meditação. Então, para você que me acompanha por legenda, tá? Eu vou pôr a música, eu vou mandar fechar os olhos, você fecha os olhos e faz mais ou menos essa visualização e tenta se concentrar ao máximo. Faz um Pai Nosso, tá? Eu vou pedir para abrir os olhos e você anota a primeira coisa que vem na sua mente, tá bom? Eu vou soltar o som. Quem pegou a água é muito importante porque a água, durante a oração, ela é fluidificada, tá? Essa água, ela se torna um medicamento para uma dor que você precise, tá bom? E o papel e a caneta é porque você vai anotar a resposta que vier, tá bom? Vamos fechando os olhos, relaxando o corpo, tá? Vai relaxando todo o corpo. Começa dos pés, vai subindo pela cabeça, tá? Eu tô explicando porque quem está me acompanhando por legenda, tá bom? Então vamos lá. Eu convido você agora a relaxar o teu corpo. Fecha os seus olhos, vai respirando e relaxando. Relaxa os pés, relaxa as pernas. Se acomoda onde você está sentado. Alinha as costas, relaxa os ombros, as mãos, vai relaxando todo o corpo. Relaxa a sobrancelha. Mantém-se de olhos fechados e foca agora na respiração. Vamos fazer 3 respirações profundas. Vai respirando e soltando todo o ar. Vai respirando. Mais uma vez. E agora imagina que do céu desce uma luz dourada. Essa luz dourada, ela vai penetrar pelo topo da tua cabeça. E essa luz, ela vai inundar todo o teu ser, todo o teu corpo. Ela vai circular pelo teu corpo como a tua corrente sanguínea. Essa luz, ela é purificadora. Ela limpa toda energia negativa, toda obstrução, pontos negativos que porventura estejam no teu corpo. Se tem algum lugar onde você sinta dor, concentra dessa luz nesse ponto. Você tem problema de útero, concentra essa luz no útero. Se você tem problema de estômago, concentra dessa luz no estômago. Dores nas pernas, concentra essa luz. Se você tem problemas cardíacos, concentra muito dessa luz no teu coração, problemas psicológicos, bota muito dessa luz na tua cabeça, como depressão, ansiedade. Se você tem problemas emocionais a nível dos teus sentimentos que você não consegue definir, concentra essa luz no teu coração, como perdão, por exemplo, que você não consegue perdoar, e assim por diante. Amado Mestre, Senhor Jesus,
Te convido nesse momento a estar presente, independente do tempo e espaço que a pessoa esteja assistindo essa live, para que cura seja feita essa noite. Curas físicas, psicológicas, espirituais. Vai respirando e deixa Jesus trabalhar um pouco, essa luz trabalhar em você. Mestre, conceda-nos o entendimento de viver uma vida com consciência. Conceda-nos o entendimento de compreender que podemos buscar Deus dentro de nós, em nosso quarto, de portas fechadas. Que possamos entrar cada vez mais para dentro e que possamos nos conhecer e que possamos nos compreender como seres pertencentes, filhos da fonte criadora, que é Deus. Ajuda-nos cada vez mais a compreender qual a verdade sobre todas as verdades. E sempre a fazer as melhores escolhas nesse caminho evolutivo. Agora, Senhor, eu passo por determinadas dificuldades. E eu gostaria muito de uma resposta para a minha dificuldade. Expõe nesse momento qual a dificuldade que você precisa de uma resposta. Que Jesus traga, que Deus se manifeste nesse momento em teu coração. Concentra a atenção no teu coração e pede com toda a vontade, com todo o amor, com todo o respeito a Deus, Senhor, eu sou toda ouvidos. Eu quero te ouvir. Me diz o que eu tenho que fazer diante de tal coisa. E fala o que é que você quer saber. E pergunta diretamente. Qual a pergunta que você precisa de uma resposta? Faz mais uma respiração profunda. Pergunta feita. Eu te convido a fazer um Pai Nosso. E quando o Pai Nosso terminar, a primeira coisa que vier à tua mente, você anota. Tá? A primeira coisa que vier. Não fica ansioso, não coloca nada na mente. Fica bem tranquilo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Que assim seja. Que assim é. Faz uma respiração profunda. Can you open your eyes?
and write the first thing you remember. Gratidão, gratidão, Senhor, gratidão por esse momento, gratidão pelas curas de hoje à noite. Mantenha essa luz em você, tá? Não dispensa ela, não. Mantenha ela dentro de você e essa luz, ela vai, seja a luz aonde você for. Se tem alguém na tua casa que precisa de uma cura, ou mesmo que não precisa, dê um abraço. Ele não pode não entender nada, a pessoa pode não entender nada, o teu parente, mas tenha certeza que você está passando essa luz que você recebeu hoje, tá? Leva essa luz para onde for, tá bom? Vocês já anotaram? O que foi que veio na mente? Se alguém anotou, por favor. Não, não precisa falar, não, não fala, não, tá? Mas se você acompanhou comigo até aqui, se porventura não veio nada, ou que veio, você acha que foi bobagem, não pense isso não, tá? Ah, Lucília, veio um coelho na minha cabeça. Por que será? Anota, tá? Vai, busca o significado de coelho. Arquétipo, coelho, que arquétipo é, por exemplo? Né? Qual o significado do coelho para a espiritualidade, por exemplo? Entende? Busca significado. Ah, veio um número, o que esse número quer dizer? Veio uma pessoa, o que essa pessoa quer dizer? Tá? Qualquer coisa, veio uma flor. Qual a simbologia dessa flor? Tá? E quanta água você pode beber, pode dar para os teus entes queridos também, tá? Se alguém tiver doente perto, próximo a você, pode dar da água também. Água fluidificada, tá bom? Então, fico por aqui, muito feliz por estar ao vivo no YouTube, minha primeira live. Na verdade, não é a primeira no YouTube, mas assim, nesse novo projeto que eu me disponho de ensinar as pessoas a cada vez mais se conectarem com a essência divina que habita, que eles habitam aqui, é Deus. Então, essa fica o registro da minha primeira live, tá? Um abraço bem grande, fiquem todos com o nosso amado Mestre Jesus Cristo, fiquem todos sob a proteção divina. Se alguém perguntar assim, eu anotei a minha, tá? A minha tá aqui, a minha resposta. Um abraço bem forte em cada um de vocês e sejam luz aonde vocês forem, tá bom? Fiquem todos em paz. Noite abençoada. Beijo, beijo. E agora, vou encerrar a primeira transmissão aqui. Vai. Encerrei.